Imagina um homem preso numa cela. Ele foi capturado por se opor a um regime brutal. Mas mesmo diante da morte, escreve algo que vai além da política, além da guerra. Ele não fala de armas nem de líderes cruéis. Ele fala de algo que destrói por dentro, lenta e silenciosamente. Algo capaz de transformar pessoas comuns em cúmplices de horrores. Segundo Dietrich Bonhoeffer, a maior ameaça à humanidade não é a maldade, é a estupidez. E o mais assustador, ela está em toda parte. Na política, no trabalho, nas redes sociais, às vezes, dentro da sua própria casa. E talvez, sem perceber, você já tenha sido uma peça nesse sistema. Neste vídeo, você vai descobrir o que Bonhoeffer percebeu dentro de uma prisão nazista. E por que ele alertava que essa ameaça não podia ser combatida com argumentos. Se você acha que a ignorância é inofensiva, espere até entender como ela se organiza, se espalha e domina. Essa não é uma história sobre o passado, é um espelho. E a pergunta é: você está preparado para olhar? Uma força silenciosa mais perigosa que o mal. Durante os anos sombrios da Segunda Guerra Mundial, o teólogo alemão Dietrich Bonhoeffer identificou uma ameaça que poucos percebiam e que para ele era ainda mais destrutiva do que a própria maldade. Não era a crueldade consciente, nem a brutalidade direta. Era uma força oculta, quase invisível, que corroía os alicerces da sociedade com silêncio e precisão. Ela não podia ser discutida, nem exposta com facilidade. Era imune à lógica, surda à verdade. Onde ela se instalava, surgia uma cegueira coletiva, e a razão perdia sua força. Bonhoeffer chamou essa força por um nome desconcertante: estupidez. Por mais estranho que pareça, ele acreditava que a estupidez, e não o mal consciente, era o verdadeiro motor da destruição. E se ele estiver certo, o maior perigo que enfrentamos hoje não vem de pessoas más, vem de pessoas que deixaram de pensar. Bonhoeffer, o homem que enxergou a ameaça invisível. Dietrich Bonhoeffer nasceu em fevereiro de 1906 na Alemanha. Era pastor luterano, teólogo neo-ortodoxo e um dos poucos líderes religiosos que ousaram se levantar contra o regime nazista. Enquanto muitos silenciavam, ele falava. Enquanto tantos obedeciam cegamente, ele resistia com lucidez. Bonhoeffer acreditava no poder da consciência. Durante anos, denunciou publicamente o ódio crescente, a obediência irracional e a indiferença das massas diante das atrocidades que se multiplicavam. Sua esperança era simples, mas profunda. Se as pessoas vissem com clareza, se compreendessem o que estavam fazendo, elas acordariam, voltariam a ser humanas. Mas o tempo passou, a violência cresceu, a cegueira aumentou. Mesmo com provas gritantes da barbárie, mesmo com apelos sinceros à razão, quase ninguém o escutava. Certo dia, após anos de luta, ele voltou para casa e encontrou dois homens esperando em seu quarto. Estava preso, levado pelo regime que ele tanto denunciara. Trancado em uma cela, isolado do mundo, Bonhoeffer teve tempo para pensar, profundamente. E ali, entre paredes frias, ele percebeu uma verdade perturbadora. O maior inimigo da liberdade não era o mal intencional, era a estupidez. O verdadeiro inimigo não era o ódio, mas a renúncia ao pensamento. Bonhoeffer contemplava o que acontecera com sua nação. A Alemanha, berço de grandes pensadores, músicos e poetas, havia se tornado um palco de medo e submissão. Não apenas soldados e líderes haviam se corrompido, mas cidadãos comuns, vizinhos, professores, trabalhadores, todos pareciam ter parado de refletir, de julgar, de perceber o que estavam fazendo. O que ele testemunhou foi mais do que uma decadência moral. Foi uma desativação do pensamento crítico, uma entrega voluntária ao conforto da ignorância. As pessoas não agiam por maldade direta, mas porque haviam parado de pensar. E foi nesse momento que Bonhoeffer concluiu: o mal consciente pode ser enfrentado, mas a estupidez, esse apagamento da razão, torna tudo infinitamente mais perigoso. O mal tem consciência de si, a estupidez não. Bonhoeffer fez uma distinção profunda. O mal, mesmo quando brutal,
sabe o que está fazendo. Ele pode ser combatido porque carrega em si o peso da culpa. Mesmo os piores tiranos, no fundo, reconhecem a perversidade de seus atos. A estupidez, por outro lado, é diferente. Ela não sabe o que faz. E pior, não quer saber. A pessoa dominada pela estupidez não se enxerga como cega. Ela se crê iluminada. Ela não se sente culpada. Ela se sente justa. Ela não argumenta. Ela rejeita o diálogo. E não importa quanta lógica você use, ela está blindada contra a verdade. A estupidez, por isso, é mais ameaçadora que o mal, pois atua sem qualquer conflito interno. Ela não precisa se justificar. Ela não tem dúvidas. Ela simplesmente segue, convencida de sua própria virtude. Não se pode discutir com o estúpido. Você pode debater com alguém mal intencionado. Pode tentar expor o erro, apelando à razão ou à ética. Mas diante de uma pessoa dominada pela estupidez, a conversa é inútil. Ela não responde com argumentos. Responde com zombarias, frases prontas, desprezo. E o mais perigoso, ela está absolutamente convencida de que está certa. Essa convicção absoluta é o que torna a estupidez mais letal do que a crueldade. Porque o mal, quando confrontado, pode hesitar. A estupidez não. Ela não sente culpa, não questiona a si mesma, não aprende. Ela apenas repete o que ouviu, com fervor. A estupidez opera no piloto automático. Bonhoeffer observou algo ainda mais assustador. A maior parte das pessoas estúpidas não percebe que está agindo de forma tola. Elas não são maldosas, são inconscientes. Não estão cientes de seu erro. Apenas acreditam com força total no que dizem e fazem. E quanto mais você tenta apresentar provas, mais elas se fecham. O filósofo Mark Twain disse algo parecido. Nunca discuta com pessoas estúpidas. Elas vão te rebaixar ao nível delas e te vencer pela experiência. O estúpido não é apenas resistente à lógica, ele é imune à revisão. E por isso, torna-se um soldado ideal da mentira. Estupidez é mais do que ignorância, é a rendição da consciência. A pessoa estúpida não é necessariamente sem instrução. Pode ser escolarizada, culta, até inteligente sob certos aspectos. Mas como Bonhoeffer percebeu, isso não basta. A estupidez que ele descreve não é um déficit intelectual, mas um colapso moral. É a escolha, consciente ou não, de abdicar do próprio juízo crítico em favor da segurança de um grupo, de uma ideologia, de um líder. É a disposição de obedecer sem pensar, de acreditar sem verificar, de seguir sem compreender. E isso torna até mesmo os intelectuais vulneráveis à estupidez. Inteligência não é antídoto. A estupidez é um estado moral. Na prisão, Bonhoeffer refletiu sobre filósofos brilhantes que haviam apoiado o nazismo. Homens capazes de ideias complexas, mas incapazes de enxergar o mal que promoviam. Ele concluiu que a estupidez não depende da capacidade mental, mas da coragem de manter a consciência ativa diante da pressão social. Assim como há pessoas com poucas letras que demonstram sabedoria profunda, há acadêmicos que se entregam a absurdos ideológicos sem pestanejar. A diferença está na força moral, na independência interior. E quando essa força cede, a inteligência se torna instrumento de engano, não de lucidez. A estupidez se espalha socialmente, como uma infecção silenciosa. Bonhoeffer percebeu que a estupidez não nasce isoladamente. Ela floresce em determinados contextos, especialmente em ambientes de massa, onde o pensamento individual é desencorajado. Não é apenas uma falha pessoal, mas um fenômeno coletivo, quase como uma epidemia mental. Ela cresce onde a pressão por conformidade é forte, onde as estruturas de poder exigem obediência e onde questionar é punido. Em tais ambientes, até pessoas lúcidas podem deixar de pensar por conta própria, rendendo-se à voz dominante. A estupidez, então, não é apenas uma condição individual, é um estado socialmente induzido. A obediência cega alimenta o colapso da razão. O poder não precisa apenas de força, ele precisa de mentes que deixem de questionar. E a estupidez, nesse cenário, se torna uma aliada poderosa do autoritarismo. Quando as pessoas deixam de usar seu julgamento,
tornam-se incapazes de perceber a verdade, de distinguir o certo do errado. Bonhoeffer observou que, sob regimes totalitários, não eram apenas soldados que obedeciam ordens monstruosas. Eram cidadãos comuns que já não sabiam mais pensar. A obediência cega, o medo de se destacar, o desejo de pertencer, tudo isso contribui para uma sociedade onde a estupidez domina e a razão desaparece. O estúpido acredita em slogans, não em fatos. Uma das características mais perigosas da estupidez, segundo Bonhoeffer, é que ela não opera com argumentos. Opera com frases feitas. Quando você tenta conversar, o estúpido responde com chavões. Quando você oferece dados, ele oferece desdém. Quando você tenta entender, ele ri. Ele não está ouvindo você. Está apenas repetindo o que internalizou como verdade absoluta. E o pior, ele se sente moralmente superior. A dúvida já não existe para ele. A nuance já não importa. A mente foi substituída por um sistema fechado, inflexível, invulnerável à reflexão. A pessoa estúpida já não é ela mesma. Ela foi possuída. A análise de Bonhoeffer chega a um ponto alarmante. A pessoa tomada pela estupidez já não está mais no controle de si mesma. Ela foi possuída por ideias externas, por slogans, por doutrinas, por comandos. Ela não fala, repete, não pensa, ecoa. É como se uma estrutura invisível a tivesse sequestrado. Você já não discute com ela, mas com o sistema que a colonizou. Por isso, Bonhoeffer dizia que não adianta argumentar com um estúpido. É preciso primeiro libertá-lo. E essa libertação não é intelectual, mas existencial. A estupidez prospera quando há propaganda e manipulação emocional. Regimes que dependem da submissão mental não educam, condicionam. Eles não promovem pensamento. Promovem emoção não questionada. A propaganda eficaz não informa, mas molda o comportamento. Ela apresenta ideias simples, causa medo, aponta vilões e oferece falsas soluções. E o resultado? Milhares, às vezes milhões, passam a acreditar com fervor em mentiras evidentes, simplesmente porque foram condicionados a isso. Bonhoeffer percebeu que quanto mais concentrado o poder, mais ampla se torna a estupidez. E o mais assustador, as pessoas não percebem o que estão perdendo. Acham que estão apenas sendo fiéis ou patriotas. O rebanho é o ambiente ideal da estupidez. Friedrich Nietzsche chamou isso de mentalidade de rebanho. Bonhoeffer viu isso acontecer em tempo real. Quando a sociedade é tomada pela necessidade de uniformidade, a independência de pensamento se torna perigosa. As pessoas passam a se expressar apenas para repetir o consenso do grupo. Elas não se sentem manipuladas. Acham que estão sendo racionais. Mas o pensamento foi abandonado em nome da aceitação, do pertencimento. E assim a estupidez se alastra, porque pensar se tornou um risco. A sabedoria rejeita respostas fáceis e exige coragem. A realidade é complexa, incômoda, cheia de contradições. Mas o estúpido não suporta isso. Ele quer respostas simples, soluções binárias, discursos redondos. E por isso, é um terreno fértil para o populismo, para o fanatismo, para a propaganda. Bonhoeffer alertava. Quando um movimento exige obediência cega, quando uma ideia se recusa a ser questionada, ela já deixou de ser verdade e se tornou um instrumento de dominação. A única forma de não cair na armadilha da estupidez é cultivar uma mente crítica, desconfiada, disposta a enfrentar a complexidade. E isso exige coragem, não apenas inteligência. A única saída é a libertação da mente. Bonhoeffer conclui: a estupidez não se combate com argumentos, combate-se com libertação. Pessoas dominadas por sistemas opressores só recuperam a capacidade de pensar quando deixam um ambiente que as sufoca. A educação ajuda, mas não basta. O conhecimento técnico também não basta. É preciso um ato de libertação interior, um despertar moral, uma recusa existencial a ser parte do rebanho. Só assim o pensamento crítico pode voltar a florescer. Só assim a lucidez pode vencer. No fim, Bonhoeffer não nos alerta apenas sobre os estúpidos. Ele nos convida a vigiar a nós mesmos. Porque em tempos de escuridão coletiva, o maior ato de resistência
é continuar pensando com liberdade.